Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, ajuda e a bondade de vocês amigos, estamos novamente no canal Pastor Paulo César Oliveira, para trazermos a mensagem de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, para todos nós nessa oportunidade. Eu convido você a se inscrever no canal Pastor Paulo César Oliveira, acionar o seu sininho, dar o seu like, compartilhar nossas mensagens e nos ajudar a evangelizar. Esse é o objetivo deste canal. Estamos com 770 mensagens pregando o evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo. Pregando o evangelho que cura, o evangelho que restaura, o evangelho que salva, o evangelho da paz, o evangelho de apaziguar, o evangelho da salvação. Esta mensagem que nós vamos ouvir hoje está no livro de Mateus, capítulo 10, versículos 7 e 8. Jesus escolheu os seus 10, deu a eles uma missão, e entre a missão que ele deu, ele disse, versículo 7 do capítulo 10 de Mateus: indo e pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Indo, ir, se mover, sair do comodismo, sair do estacionamento, ir ao encontro, levar a mensagem, levar a palavra, ir, se encher do Espírito Santo. E quando você vai no caminho, você vai para pregar. Pregar o quê? O evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo. O evangelho da salvação, o evangelho da graça, o evangelho do amor, o evangelho da paz, o evangelho da transformação, do nascer de novo, da ressurreição, o evangelho que cumpriu a lei e que trouxe a graça, a salvação e que trouxe o Espírito Santo. E é chegado o reino. É chegado o reino. E o que é chegado o reino? É chegado o Espírito Santo para habitar dentro de mim, dentro de você. Não estamos mais sozinhos. Estamos revestidos com o Espírito Santo de Deus. Indo e pregai dizendo, é chegado o reino de Deus. É chegado as boas novas. É chegado a salvação. É chegada a cura. É chegado o livramento. No versículo 8, quando chega o reino, quando chega o poder, quando chega a graça, quando chega a unção do Senhor, através do conhecimento das Sagradas Escrituras, através da palavra, através da mensagem, através do Espírito de fortaleza que recebemos, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nós tomamos posse da nossa missão. E qual é a nossa missão? Na sequência de ir e de pregar e dizer que é chegado o reino, é para curar. Curar quem? Os enfermos. Curar quem? Quem está doente. Curar quem? Quem está sofrendo. Curai os enfermos. Limpai os leprosos. Ressuscitai os mortos. E expulsai os demônios. E de graça recebeste e de graça dá. Mateus 10, 8. Essa passagem é linda. Essa passagem é a revelação do Espírito Santo. Esta mensagem, meus irmãos, de Mateus 10, ela fala qual é a nossa missão. Muitos perguntam, mas pastor, eu estou esperando para ver o meu chamado. O chamado de todos é este. O chamado de todos é este. Este é o chamado de todo aquele que crê. De todo aquele que é escolhido. A seara é grande, poucos são ceifeiros. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Como que pouco? Por que é pouco escolhido? Porque é poucos que fazem a vontade de Deus. Todos são chamados, mas o ID, poucos fazem. E esta é a missão. Está aqui em Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8. Está também em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. Ide por todo o mundo e anunciai o evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo. Ensinai o que vos ensinei, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e curai os leprosos, curai os enfermos, anunciai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê está condenado. Marcos 16, 15. Ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê está condenado. E os sinais vão acompanhar aqueles que servem o Senhor. Marcos 16, 17. E porão as mãos sobre os enfermos, curarão os enfermos, falarão em novas línguas, se comer algo mortífero não fará dano algum, empunharão as mãos, expulsarão os demônios. Esses são os servos de Deus. O verdadeiro evangelho, irmão, é o evangelho que manifesta o poder de Deus.
Porque falar até papagaio fala. Produzir, a inteligência artificial está aí. Tem gente pregando só na inteligência artificial. Tem gente escrevendo só na inteligência artificial. Mas a revelação espiritual celestial está fora. A vida de comunhão com o Espírito Santo está fora. Estão pensando no mundo dos negócios. Mas Jesus disse, para fazer de graça e de graça dá. Recebeu de graça e de graça dá. Vou ler mais uma vez para você. A missão que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus 12. Ele disse, Mateus capítulo 10, versículo 4, ou versículo 5. Jesus enviou os 12. Ele deu ordem dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, não entrareis em cidades samaritanas, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste o poder, a glória, a unção, e de graça dá. Não possuais ouro nem prata sobre os vossos cintos, nem alforje pelo caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Irmãos, esta é a mensagem. Ah, mas eu já aceitei Jesus, mas eu já confessei Jesus, de todo o meu coração, sou uma pessoa boa, cuido da minha vida, não me meto na vida dos outros, tudo certinho. Mas tem um enfermo na família, não ora. Não vou tocar a mão. Não vou tocar a mão. Jesus não disse para você ter medo. Jesus disse para você encarar. Ei, o reino de Deus é tomada força. Ele nos deu poder e autoridade. Ele conta conosco para fazer isso. Ele te chamou para você fazer a diferença. Não é para você ficar com o teu corpo saradinho, dormindo numa cama, descansando, vivendo do bom e do melhor. Que amor é esse? Jesus disse que o amor pelo próximo, como a nós mesmos. Quando você vê uma pessoa enferma, você sabendo que Deus é contigo, você ora por ela. Você apresenta ela nas tuas orações. Você impõe as tuas mãos sobre ela e profetiza. Curado está em nome do Senhor Jesus. Não é no meu nome, é em nome do Senhor Jesus Cristo. É no poder da palavra dele, do sangue dele. Fomos lavados pelas suas pisaduras. Pelas suas pisaduras nós fomos lavados. 1 Pedro 2,24. Ele tomou sobre o seu corpo todas as nossas transgressões e enfermidades. Isaías 53, 4 e 5. O único justo que não tinha pecado tomou o nosso pecado sobre ele. 2 Coríntios 5, 21. Então ele nos curou, ele nos limpou. Para quê? Para que nós possamos limpar. Jesus veio buscar o que tinha se perdido. Mateus 18, 11. Jesus veio para os doentes. Marcos 2, 17. Jesus veio para os injustos e não para o justo. Lucas 5, 32. E ele nos mandou, ide, pregai dizendo, é chegado o reino, é chegado o poder, é chegada a cura, é chegada a libertação, é chegada a restauração, é chegado uma nova vida, é chegado o pão vivo que vem do céu, é chegada a luz do mundo, é chegado o Espírito Santo, o Espírito da revelação, o Espírito da sabedoria, a palavra do conhecimento, é chegada a autoridade de Deus para você, porque nós somos embaixador de Cristo, 2 Coríntios 5:20, Efésios 6:20. Nós temos que saber o que nós estamos pregando. Nós temos que saber o evangelho que nós estamos vivendo. E o evangelho de Deus é um evangelho de poder, não é um evangelho fraco. E a autoridade que você tem é a maior de todas. Filhinhos, sois de Deus, já tendes vencido, e maior é o que está convosco, que está no mundo. 1 João 4:4. E você não sabe que o nosso Deus é amor e que sem amor é impossível conhecê-lo? E se você não amar o próximo, para orar pelo próximo, para você ter compaixão do próximo, que Espírito Santo é esse que você tem? Que leva a vida numa boa e só pensa em você mesmo? Que não dá uma palavra de ânimo, que não dá uma palavra de alimento, uma palavra de fé, uma palavra de coragem? Ah, mas é leproso, vai pegar em mim. Ah, mas é cancerígeno, vai pegar em mim. Ora! Repreende na autoridade do Senhor Jesus Cristo e profetiza cura, em nome de Jesus. É a Bíblia que diz, e indo pregai, dizendo a chegada do reino de Deus. Versículo 8 de Mateus 10, e curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitar os mortos,
Tem mortos que estão mortos e tem mortos vivos, que parece que estão vivos, mas não estão. Estão sobrevivendo uma vida triste, aprisionado num passado, aprisionado com medo, machucado por uma ferida, por uma traição, por uma dor de luto. Pessoas que não conseguiram ainda desligar do que foi desligado na terra e desligado no céu. Então, meu irmão, você precisa saber que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos libertar do nosso passado, do nosso medo, da nossa fraqueza, da nossa incredulidade, das nossas crenças, das fábulas, das mentiras. Nós não temos um poder de um objeto qualquer. Eu vou orar aqui para esse objeto e ele vai me curar. Ai, me cura, me cura, me cura. Não vai curar. Não vai curar, é um objeto. Eu tenho poder sobre ele. Eu coloco aqui, eu coloco aqui, eu coloco aqui, eu coloco aqui, eu viro de cabeça para baixo, eu deixo deitado de lado. Eu controlo. Eu jogo na mão, jogo para outra. Não faz nada. Não faz nada, não tem poder para nada. E você prefere crer num objetozinho qualquer do que acreditar no espiritual, no que está escrito, que está aqui, ó, Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8. Está aqui, para nós lermos. A missão que ele deu aos 12, ele deu para todos nós. Todos nós temos que buscar o Senhor Jesus, porque nós aceitando Jesus, nos reconciliando com ele, lendo a palavra, nós sabemos que a nossa missão é levar o Evangelho a toda criatura. É orar pelos enfermos, é orar pelos caídos, é levantar aqueles que estão hoje caídos, derrubados, fracos, é dar força, é falar que o Senhor Jesus restaura, cura, dá uma nova vida, nascer de novo em espírito e verdade, morrer para a carne, morrer para o pecado, nascer para o espírito, nascer para a vida. Jesus é a árvore da vida, Jesus é a videira verdadeira, Jesus é o pão vivo que vem do céu, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a fonte da água viva. Senhor Jesus é aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Senhor Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Senhor Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Senhor Jesus é que nos liberta de toda mentira. O Senhor Jesus é que nos liberta e nos cura de toda enfermidade. Ele é médico, ele é advogado, ele é juiz, ele é restaurador. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E nesta mensagem eu quero dizer para você que eu estou repreendendo na autoridade que me é dada em nome do Senhor Jesus toda enfermidade sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, toda palavra lançada de maldição, toda obra oculta do mundo das trevas está sendo repreendido na autoridade do Senhor Jesus Cristo. O inimigo não tem poder na tua vida, a não ser que você dê a ele brecha para ele entrar. Mas se você fechar a brecha, ele tem que sair. A Bíblia diz que por um caminho ele te persegue, mas por 7 ele vai ter que fugir de você. O caminho que ele te persegue é a mente, e os 7 que ele te foge de você é o 7 Espírito de Deus. Você lê Deuteronômio 28, 7, você vai saber qual é o caminho que ele te persegue. É um só, é a mente, mas por 7 ele foge de vós. E Isaías 11, 2, os 7 Espíritos de Deus que está sobre nós, nem um único Espírito de poder, de força e de fortaleza, e não há outro maior que ele, porque ele nos deu um Espírito de fortaleza e não um Espírito de fraqueza. 2 Timóteo 1,7, nos deu um espírito livre e não um espírito preso. Romanos 8,15, nos deu um espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Romanos 8,11. Então, meus irmãos, quão preciosos é os pés daqueles que anunciam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Romanos 8,15. Nesta mensagem, nesta palavra, eu quero que você receba um vigor de vida, de cura e de libertação, e que todo mal caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de Deus Pai, que a graça de Deus Filho esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Convido mais uma vez, se inscreve no canal, acione o sininho para você receber as nossas mensagens quando nós gravamos. Toda sexta-feira,
às 17 horas, nós estamos entrando com uma live ao vivo aqui no canal Pastor Paulo César Oliveira. Toda sexta-feira, às 17 horas, live ao vivo, para que você possa também interagir com a gente. Que Deus te abençoe. Jesus te ama e eu também. Graça e paz. Até a próxima mensagem aqui no canal Pastor Paulo César Oliveira.